aqueles detalhes lá que a gente estava comentando previamente, que eu queria entender, César, um pouco sobre a questão da sua suplência, né? Porque eu soube que você é suplente como deputado e tudo, mas nós que estamos aqui em São Paulo, a gente acompanha mais a política daqui para cargos estaduais, a gente não soube direito o que aconteceu com o seu caso. Eu vi que parece que teve uma retotalização de votos, né? Que você estava como eleito e depois ficou como suplente. Você poderia explicar para a gente o que aconteceu? Na verdade, quando foram abertas as urnas, feitas o cálculo, eu estava eleito, né? Uhum. Fiquei nessa condição de eleito até muito próximo da data da diplomação, né? Mas um outro político aí que era triplamente inelegível, ele conseguiu uma liminar, e quem é advogado vai perceber o absurdo disso. Ele estava inelegível porque ele foi condenado em segunda instância com trânsito em julgado. Uhum. Daí ele entrou com uma revisão criminal. Nessa revisão criminal ele alegou as mesmas coisas que ele já tinha alegado em sede de recurso, que ele já tinha alegado em sede de habeas corpus. Ele alegou a mesma coisa, mas o juiz entendeu por bem dar uma liminar para ele em revisão criminal. Quem é advogado sabe que não existe liminar em revisão criminal. Mas recebeu a liminar em revisão criminal, e daí derrubou essa inelegibilidade por essa condenação criminal. Mas ele ainda tinha mais uma inelegibilidade que estava válida, né? E isso chegou a ser mencionado no processo, lá nas instâncias superiores, que eu não vou nomear para não causar problema por podcast, né? E utilizou-se uma jurisprudência que só cabe em eleição municipal para fingir que não viram essa inelegibilidade. Então ele é deputado hoje, mas ele continua inelegível. Nossa, Continua que inelegível. absurdo. Mas o grande fato é que eu fiz essa jornada política sem me emendrar em situações que permitiriam que eu fosse controlado, né? Uhum. Então, entre o cara que tinha fama de maluco, e é maluco mesmo, que não tinha nem rabo preso com ninguém, e o cara que era triplamente inelegível, mas era amigo de todo mundo, né? Decidiu-se por isso, né? Então, daí foi dada a liminar no tribunal aqui no Paraná, e lá na parte eleitoral foi ignorado, utilizando-se uma jurisprudência absolutamente incabível, para ser ignorada a inelegibilidade que ele tinha ainda pendente, né? Uhum. Inclusive, foi bastante interessante, porque quando teve a diplomação, eu recebi o diploma de deputado e de suplente, porque eles fizeram o recálculo tão em cima que não deu tempo de mudar as coisas. Entendi. Então, na hora lá, eles tiveram que imprimir o diploma de suplente e me pôr na fila de suplente, só que não deu tempo de tirar o diploma de deputado da mesa. Então, eu recebi os dois. Uhum. Então esse senhor ele está empossado sob júdice até hoje, ponto dessa condenação que ficou? Não é subjúdice, porque quando tem o recálculo e a cadeira passa porque mudou o partido a cadeira, né? Essa que Aham, foi a sim. questão. Se era do PP, Então, ele é do PSD, né? Parece, pelo que eu vi. Ou PSB, isso. algo assim. Daí mesmo que eventualmente se decida alguma coisa de outro jeito, isso não vai mudar, entendeu? Na melhor das hipóteses, alguém que é do PSD assumiria essa cadeira no lugar dele, alguma Uhum. coisa nesse sentido, né? Mas assim, você tem que perceber quando a batalha não vale a luta, né? Porque assim, queira ou não queira, tá? Foi uma manobra jurídica? Foi, lógico que foi, né? Uhum. Ninguém é bobo, né? Muito menos eu que sou advogado. Sim. Mas o fato é que se tivesse 500 votos a mais no meu partido, eu seria deputado, Sim. independente de qualquer manobra, né? Na verdade, só um detalhe, você foi eleito na sobra, foi isso? A vaga flutuante, né? Vamos dizer assim. Flutuante. Ah, entendi. É Isso. por isso que você ficou como suplente e um cara de outro partido assumiu. É Isso, porque isso? quando fez o recálculo, aí
por uma diferença de 500 votos, ao invés da cadeira ficar no meu partido, que é o PP, foi para o PSD, né? Entendi. Então, daí acabou afetando nesse sentido lá, dentro do recálculo das sobras, vamos dizer Uhum. assim. Mas o fato é que faltaram 500 votos no meu partido, né? E eu inclusive, eu me culpo por esse resultado, porque o que acontece? Eu fui procurado, uma época, por um pessoal do homeschooling, né? Eles me abordaram, César, você apoia o homeschooling e tal. E eu particularmente não tenho um entendimento profundo sobre o Uhum. homeschooling. O meu entendimento sobre o homeschooling é que tem um jeito bom de fazer o homeschooling e tem um jeito ruim de fazer o homeschooling, certo? Porque eu sou um libertário, né? Não sei se dá para considerar ANCAP, mas eu sou um libertário. Mas mesmo dentro dos ANCAPs, né, do ANCAPistão, se entende que o menor de idade ele tem que ser, digamos assim, não é regulado, paternalizado, vamos dizer assim, Assistido tem uma pelo palavra Estado. melhor, agora me fugiu. Ele precisa ser estruturado por alguém, cuidado por alguém, né? Então, naturalmente, são os pais. Mas e como é que fica numa situação onde os pais são quem agride, né, age com Negligentes. violência contra a criança, né? A criança, ela não tem, mesmo dentro de uma ideia de ausência de Estado, a criança, ela tem dificuldade de ser titular e exercer direitos, né? Uhum. Então, eu me preocupo muito com essa questão do homeschooling dentro de uma hipótese onde a interferência de terceiros é completamente erradicada, e daí isso daí faria com que pessoas que abusam dos próprios filhos tenham um terreno fértil para se estabelecer, né? E daí, dentro dessa situação, eu entendo que o Estado não é a melhor solução, mas eu não vejo uma solução alternativa para isso. Então, o homeschooling ele tem que ser olhado com bastante cuidado para ele não virar uma carta branca para abusadores de crianças abusarem das crianças, porque daí vai ser aquele negócio, você vai dar um passo na direção certa, vai encher de abusador de criança dentro daquele nicho, e daí vai se carimbar homeschooling como uma coisa que só serve para abusar a criança, e daí você destrói toda a ideia que tem o seu mérito, né? Então daí o pessoal me pôs, você apoia o homeschooling? Né? E eu, na hora, peguei, falei, olha, eu tenho que estudar isso, né? Eu fui excessivamente honesto para ser político. Falei, eu Uhum. tenho que estudar isso, eu não consigo te dar uma resposta, porque eu não sei qual que é o homeschooling que você quer de mim. Se eu digo que eu apoio, e daí na hora que eu estou exercendo o mandato, a minha ideia é diversa da sua, eu vou estar traindo a sua confiança, né? Uhum. Daí eu falei, Entendo. né, olha, eu não tenho condições de estudar isso e não tenho condições de te dar uma resposta. Então, eu vou pedir para você buscar um outro deputado para você em relação a isso. Nessa resposta que eu dei, eu joguei fora uns 2.000 votos ali, né? Certamente. Mas eu prefiro esse resultado do que estar na posição de deputado e, eventualmente, estar sendo cobrado por essas pessoas para apoiar uma forma de homeschooling que não é a que eu concordaria, né? Uhum. Então, eu prefiro atingir o resultado mantendo os, a minha forma de pensar sem precisar ficar enganando as pessoas, sem ficar mudando de opinião, né, e inventando desculpas pelo que eu mudei de opinião, do que sair mentindo para todo mundo, né, e daí depois, na hora que eu estou no mandato lá, eu traio a confiança de todo mundo que depositou a sua confiança em mim, né? Ô César, Então, mas Perfeito. agora você chegou a se aprofundar a respeito do homeschooler, ou se Então, aproximar eu dessas tenho uma ideia de famílias? homeschooling que foi o que eu propus para o pessoal e eu continuo achando que essa é uma boa ideia, entendeu? Que é o homeschooling abacaxi, entendeu? E na época era bem apropriado o homeschooling abacaxi, porque o que acontece? A gente estava na época pós-pandêmica, né?
E ainda as crianças não tinham voltado totalmente da escola. Havia ainda muita escola online, né? E daí eu propus pro pessoal, falei, cara, a gente podia fazer o seguinte, a gente propõe manter algumas crianças no online, certo? E o online, a aula online é um homeschooling abacaxi, entendeu? Porque a preocupação com o homeschooling é a doutrinação. E a doutrinação, ela tem muito mais espaço quando o teu filho ele está sem a sua supervisão, certo? Então, o que seria o homeschooling abacaxi, né? É aula online, bota lá o teu filho lá na frente do computador, lá fingindo que está assistindo a aula, né? Para cumprir o Põe no currículo. Google e ensina o que você quiser, entendeu? Só ensina para o seu filho, né, aquilo que o estado dentro do diagrama que ele quer, ele faz. Por exemplo, eu tenho a minha filha numa escola que eu entendo que é o mais próximo dos meus valores, certo? Mas não é igual, não é igual, né? Então, por exemplo, a escola onde ela estuda, eles são veganos, né? Eu não consigo entender por quê, mas tudo o resto eles são de direita, mas eles são veganos. Não sei por quê, entendeu? Ainda mais no Paraná, né? É atípico mesmo. Mas assim, na hora que a minha filha começa com os veganismo, entendeu? Eu simplesmente digo que a escola tá errada, né? E pronto, né? E faço o churrasco e ela come o churrasco, né? E daí, mas essa carne eu não gosto. Então, tudo bem, tem a outra que come, a outra que, mas vai comer a carne, vai comer a carne, né? Então, quando vem da escola informações que não batem com os meus valores, né? Eu digo para ela, eu falo, ó, na escola é a regra da escola, mas essa é a regra da escola, não é que é bom, é a regra da escola, né? Vai lá, cumpre, faça. Já veio alguns conteúdos que eu discordo, entendeu? Eu expliquei para minha filha o que era o correto, né? Só falei assim, só não vai brigar com a professora, entendeu? O certo é isso, mas na prova você põe aquilo e pronto, entendeu? Eu acho que a maioria dos pais teriam bastante sucesso. Eu, por exemplo, eu sempre fui um aluno mediano. Por que eu sempre fui um aluno mediano? Depois é que eu descobri, até depois da faculdade, é porque eu sempre fui de direita, sempre tive um pensamento de direita, de independência, de meritocracia, desse tipo de coisa. Então, o que acontece? Se você for pegar o material escolar brasileiro, você tem 60%, 70% de matéria e 30% é doutrinação, doutrinação pura. Folclore tirado da bunda o socialismo é bom e o capitalismo é ruim. Entendeu? Como eu não tinha essa clareza, a nota máxima que eu ia tirar era o 7. Né? Por quê? Porque os 30% de doutrinação eu nunca concordei. Né? Então, para mim, não fazia sentido. Né? Hoje eu percebo que faltava eu perceber isso e responder. Eu lembro na faculdade, isso acontecia bastante. Né? Eu sempre fui um cara. Eu vim, né, da área técnica, né? Eu fiz técnico em mecânica no Cefet. Então, eu tenho um pensamento muito lógico, apesar de ser advogado. Eu estruturo as coisas no pensamento mais de exatas, né? Uhum. E o que acontece? Eu respondia as coisas e eu olhava a minha resposta, olhava a resposta dos colegas, o colega tirou 100% daquela questão e eu tirava 70% da questão. Aí, por poucas vezes, eu nunca fui de ficar discutindo com a professora, eu ia lá questionar, porque a minha resposta era igualzinha, né? Tinha o nome do artigo, eu tinha respondido a pergunta, estava igual, né? E daí eu vi os professores falando, não, mas é que faltou elaborar melhor, não sei o quê. E eu ficava, não, o que faltou? Faltou elaborar melhor. Aí um dia, eu estava numa manifestação do impeachment da Dilma e apareceu a professora do Faltou Elaborar Melhor fazendo pesquisa na manifestação, né? Se aproximou da minha esposa, começou a fazer pergunta para ela, daí eu olhei, professora, tudo bem? A mulher olhou para mim, olhou para um colega que estava comigo e saiu correndo.
Sabe aquele vídeo do senhora? Aham. Exatamente daquele jeito, entendeu? Porque ela é esquerdista, daquela turma que estava lá fazendo pesquisa para depois provar que quem estava na manifestação era fascista, nazista, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí, provavelmente, conhecendo a figura, né, tendo tido contato comigo, para ela, provavelmente, era muito claro que eu sempre fui um cara de direita. Para mim é que não era claro, né? Então, para mim ficou bastante claro que o ensino brasileiro ele é mais ou menos 70% ensino, na média, né? 30% doutrinação. Então, acredito que a melhor solução seria um homeschooling abacaxi, entendeu? Você vai gastar, homeschooling já vai gastar bastante tempo, né? Você senta com seu filho, ensina o certo e passa para ele a clareza de que, olha, na prova o professor quer que você responda isso. Tá errado, mas é isso que ele quer que você responda. Entendeu? Então é uma forma abacaxi de se fazer isso, que havia oportunidade na época, e hoje eu acho que ainda é capaz de ser colocado, né? Porque o Estado ele quer manter o controle sobre as coisas, né? Isso. Quando você começa a querer retirar completamente esse controle, aí o Estado fala, não, então nós não vamos conversar, você é fascista, né? Não tem conversa. Eu sei que os ANCAPs não gostam, chamam de gradualismo e tal, mas assim, eu trabalho com isso há 20 anos, entendeu? Não dá para você querer brigar, Abolir de forma abrupta. né? E você precisa utilizar a máxima do nunca subestime a preguiça, entendeu? Então, se você concede ao valoroso, estável, soberbo e regiamente remunerado servidor público a oportunidade de trabalhar menos, ele se abraça, né? Ele se abraça. Então, o que acontece? Era possível, por exemplo, propor que algumas crianças estudassem em EAD, não é homeschooling, é EAD, tá? É EAD. Aí faz algumas aulas online e faz prova. Até tem hoje em dia, quando você está fora da idade fazendo, tem o supletivo. Que Exato. assim, entendeu? Dá para pegar o modelo supletivo e aplicar para os pais que querem fazer desse jeito. Daí, quem quer fazer homeschooling, adere a isso e faz o meu curso lá, Sobrevivendo no Estado Totalitário, né? E faz o homeschooling, bota lá o notebook, lá, liga lá, deixa sem som, vê o conteúdo programático e dá aula pro filho do jeito que quiser, entendeu? Ou até faz uma aula React, entendeu? Acompanha a aula junto na hora que o professor fala bobagem, pausa, fala, ó, filho, tá errado. A aula React foi boa. Falou bobagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é assim, mas anote porque é assim que vai pedir na prova, entendeu? E continua, entendeu? Então, na época, eu lembro que eu propus o homeschooling abacaxi e o pessoal, tipo, meio que brigou comigo, assim, não, tem que ser homeschooling de verdade. E daí, esse homeschooling de verdade me colocou nesse medo do... Tá, mas e se for essa coisa onde o pai domina tudo, não tem prova, não tem acompanhamento externo nenhum, entendeu? Aí isso daí abre espaço para situações de abuso, né? E daí, se for uma situação de abuso, e daí quando eu falo abuso, é abuso mesmo, né? Não é, deu umas palmadas, falou grosso, nada disso, né? Abuso mesmo, né? No conceito antigo da palavra, né? Onde a criança precisaria de um socorro, mas se ela está completamente isolada, vai pedir socorro para quem, né? Sim. Então, eu até tinha eu até entendo, tá, os pais homeschooling, porque minha família também é homeschooling, né? E eu também estou envolvido em política. Então eu entendo que existe um sonho e existe a realidade como ela existe, né? Que a gente tem que, infelizmente, jogar o jogo que está posto aí. A gente não pode acreditar, isso falando já para as famílias homeschooling, acreditar que pode ser o político que for, tá? Pode ser um pai homeschooling, assumir um cargo político, por mais que ele queira positivar um sonho em cima do homeschooling, isso não é a realidade. Inclusive, eu tinha proposto para alguns pais homeschooling aqui da nossa região,
não era um projeto abacaxi, né? Mas de usar os recursos do próprio Estado, né, para essas famílias conseguirem, né, nem vou aqui discorrer sobre qual que era a solução, para que as famílias tivessem uma certa liberdade, conforme você propôs aqui, você disse, para que elas pudessem educar os filhos conforme ali a sua cultura, a sua religião, né, conforme eles pensam, conforme seus valores. Mas eu confesso para você que é difícil conversar com a galera homeschooling. É difícil, porque eles têm um sonho, né, e querendo ou não, se eles não conseguem agora, nesse exato momento, aplicar aquilo que eles estão querendo, os filhos vão crescer, eles vão perder todo o tempo que tinha para a janela de educação em cima dos filhos, e infelizmente fica nessa briga aí, contra o Estado, contra o professor doutrinador, né? E poderiam muito bem ter conversado com você, né? Falando, não, tá, vamos lá, eu vou te explicar, vou te dar uma aula do que é o homeschooling aqui, e vamos tentar encontrar uma alternativa, porque já tiveram abertura contigo. Né? Se você for concorrer normalmente... A forma, a parte do Estado, ela estava implantada pelo próprio Estado, que era as aulas EAD e tal, alguma Exatamente. coisa assim. Por exemplo, se a gente for começar hoje, já fica bem mais difícil, porque não tem mais aula EAD, né, para a primeira infância. Podia ter né? aproveitado a onda. Exatamente, poderia ter aproveitado a situação. Mas é que foi também uma situação rápida, numa saída de uma palestra lá, que o pessoal me encontrou, e daí, quando eu comecei a explicar, eles não entenderam muito bem, e eles foram nessa, da utopia. Mas eu acho importante a utopia, só que daí a pessoa precisa ter clareza. Então, por exemplo, nas armas do Brasil, a gente tem 5 armas, certo? Então, a gente tem a família, o agro, a liberdade econômica, a eficiência estatal e a legítima defesa, certo? Como é que a gente trabalha isso? A gente fez uma assembleia e cada arma foi estabelecido um ponto de chegada, que é o ponto utópico, né? Então, por exemplo, na arma da família, o ponto utópico é absoluta ausência de ascendência do Estado sobre a família, principalmente sobre os filhos, entendeu? Mas esse é o ponto utópico, certo? Por que a gente estabeleceu um ponto utópico? Para a gente ter um farol onde a gente quer chegar. O ideal. Então, cada passo que a gente dá, a gente avalia se a gente está andando na direção daquele farol. Mas a ideia é essa, é que você faça passo a passo, né? Porque a gente já viu que você querer ir diretamente, você não vai conseguir, né? Então, por exemplo, o meu objetivo utópico na questão de legítima defesa é você poder andar de tanque, né? E se você tiver um lago, você botar um destroyer no lago e fazer tiro ao alvo com o destroyer no lago, certo? Esse é o ponto utópico que eu busco, certo? Só que se a gente propor isso, ninguém nem para escutar, certo? Vamos propor a revogação completa do Estatuto de Desarmamento. Você pode pegar, por exemplo, praticamente todas as pessoas que vocês entrevistaram sobre isso. Se você falar assim, revogação completa do Estatuto de Desarmamento, o cara, não, veja bem, sou a favor, mas, né? Quando a gente fala em posse e porte, já vem a posse, tudo bem, mas o porte, veja bem, né? Então, o que acontece? Quando você propõe alguma coisa muito radical, a conversa se encerra.